que vão enxugar a saliva desses famintos, da mesma forma que o presidente tirou o doce da boca do Congresso. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro fechou a torneira. Ele mandou suspender o pagamento das emendas do orçamento secreto após o PT acertar apoio à reeleição de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Sem dinheiro até o fim do ano, Lira não vai mais conseguir honrar os acordos republicaníssimos feitos para bancar sua continuidade no comando do Congresso. Neste ano, durante a campanha eleitoral, vale lembrar que a PEC do orçamento secreto ela foi demonizada pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva a presidente eleito. Por exemplo, ele disse que isso era a pior coisa que poderia acontecer no Brasil. Vou abrir aspas aqui. O orçamento secreto é a maior bandidagem feita em 200 anos de república. Fecho aspas. 200 anos de república é a pior bandidagem. Pois bem, ao Jornal Nacional, Lula disse, abre aspas, não é uma moeda de troca, é usurpação do poder. Acabou o presidencialismo. O Bolsonaro parece o bobo da corte. Ele não coordena orçamento. Fecho aspas. Em Salvador, o petista falou o seguinte, aspas, se a gente não acabar com o orçamento secreto, será muito difícil eu e o Alckmin fazermos o que nós precisamos fazer. Fecho aspas. Na UNB, a Universidade Nacional de Brasília, ele também disse, aspas, fizeram um tremendo carnaval com o mensalão e hoje estão aprovando o orçamento secreto, que é a maior excrescência política orçamentária do país. Fecho aspas. E aí, queridos? Agora, ele vai achar ruim que não tem mais orçamento secreto, Caio Mastrodomênico? O que você achou dessa movimentação do presidente Jair Bolsonaro, que estava em silêncio, aliás, está em silêncio até o momento? Primeiro ponto, eu acho que a gente está tendo várias evoluções na mídia do nosso país, né? Primeiro, o orçamento secreto deixou de ser orçamento secreto e voltou a ser emendas do relator e agora ele está voltando, ainda que entre aspas, ser chamado de orçamento secreto. Então é uma conveniência da mídia que não tem nem explicação. Mas a respeito do repasse das emendas do relator... Aí virou o orçamento do amor estranho amor. É isso. A respeito desse repasse, o que acontece? Essas emendas do relator, elas não são impositivas, elas não são obrigatórias a serem repassadas numa determinada janela de tempo. Então, por isso, criou-se ali uma ferramenta de negociação entre Congresso Nacional e Presidente da República, né? Que não precisasse ser nos termos de uma negociata, como foi o tempo do mensalão no governo do PT. Então, inventaram esse orçamento aí, as emendas do relator, o orçamento secreto, para poder ter uma ferramenta de negociação entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Fato é que, por não ser obrigatória, não ser impositiva, fica na mão do presidente a destinação do recurso ao tempo que ele definir. E agora, o presidente Bolsonaro tirou a carta da manga durante essa movimentação toda do PT, junto com o Arthur Lira, tentando fazer ali uma aliança com o presidente da Câmara dos Deputados e também para a reeleição do presidente do Senado, né, tentando sufocar o parlamento e qualquer possibilidade de impeachment de ministros contraventores. Bolsonaro reaparece, né, ainda que em silêncio, tira a cartinha da manga e diz, olha, não vou repassar esse valor agora e vocês não terão dinheiro para fazer todas essas alianças que vocês prometeram. E como seriam essas alianças? Seria mais ou menos assim, ó, sabe aquele amigo que você precisa ter do seu lado e toda vez que você sai você tem que pagar um almoço, você vai pagar a bebida, é mais ou menos assim. E se você não pagar, ele não vai sair com você, tá bem? O que está acontecendo hoje é justamente isso. O presidente da Câmara precisa fazer as alianças, chamar os amigos, pagar o almoço, que não é bem o almoço, a gente sabe, né? São milhões de reais destinados a pouquíssimas pessoas, né? Com uma transparência quase que nula.
Sem esse dinheiro, vai ficar muito difícil a aliança. O quê? Nula. Ah, entendi, Lula. Não, é quase nula. Então, realmente, sem esse dinheiro, vai ficar muito difícil fazer essas alianças e vai complicar bastante os dois candidatos à reeleição das casas legislativas. Agora, Coronel Telhada, o PT falou hoje, apesar disso, que está tudo certo para aprovarem a PEC da transição. Ignoraram o fato de que o Bolsonaro fechou a torneira. E, ao mesmo tempo, o PL, que é o partido do presidente, diz que vai fazer uma oposição ferrenha para a aprovação da PEC da transição. O senhor acha, coronel, que com a torneira fechada, o Congresso que transacionou com Lula vai manter a palavra? Olha, Pavinato, fica difícil, né? Nós sabemos, eu estava ouvindo a matéria que você publicou aí, essa é bem a ação do PT mesmo, né? Aquela situação que para os outros, tudo que os outros fazem não presta e depois quando ele assume a mesma função, aquilo passa a ser uma coisa boa, uma coisa digna. Bem coisa de política canalha, é uma pena que ainda tenhamos esse tipo de política, mas tem muito ainda. Já havia conversado com alguns deputados e essa resistência, essa oposição à PEC dentro da Câmara dos Deputados já vinha sendo comentada e disseram que essa PEC teria dificuldades de passar justamente devido a essa resistência. Agora que fechou a torneira e tem gente lá que gosta de uma emenda, que gosta de um dinheirinho, sabe? Então agora que fechou essa torneira que estava escancarada, aliás, o presidente Bolsonaro tem feito isso desde o começo, né? Tem fechado a torneira, tem cortado gastos, tem extinguido cargos absurdos, extinguido o ministério, agora voltará tudo à tona. Mas com esse fechamento da torneira, eu acho que não só acho, como eu espero que essa resistência aumente. Porque o presidente Lula e toda essa equipe de transição, eles já estão cantando de galo, estão cantando que é tudo certo, o que eles falam vai acontecer sem qualquer resistência, e nós esperamos que os deputados que já foram eleitos, os que vão assumir agora, eles realmente representem o povo. Porque o que se espera de gasto público, do dinheiro público sendo usado à revelia, o que aparentemente está sendo mostrado aqui, será muito grande. Então a gente espera realmente que os deputados tomem uma postura adequada, uma postura legal, não só por causa de fechar a torneira agora, mas com certeza esse fechamento de torneira vai atrapalhar um pouquinho os planos do PT. Eu gostaria que atrapalhasse muito. Porque a gente vê, lá é na base do dinheiro na mão, né? Peça íntima no chão, né? Eu estou sendo elegante, né? Peça íntima feminina no chão. Você acha, Nelson, que eles conseguem driblar isso aí? Olha, Pavinato, a gente sabe que essa notícia é de ontem, né? Até agora, curiosamente, a gente não viu nenhum tweet, nenhuma manifestação, nem do presidente eleito Lula, nem da Será que eles já estão cantando? Ainda ontem chorei de saudade, saudade do que não foi. Pois é, e até agora nem o Lula, nem a Simone Tebet, ninguém desses ferrenhos críticos ao orçamento secreto veio se manifestar parabenizando o presidente Bolsonaro por cortar o fornecimento, a execução desse orçamento dito secreto, né? É chamado também de emenda do relator, como disse o Caio. Os dois nomes fazem sentido, porque essa emenda do relator dá muito poder a esse relator do orçamento que precisa sentar na mesa, não só com o presidente da Câmara, mas também com os líderes dos partidos e também com aqueles que se interessam em fazer uma emenda para mudar ali o orçamento e destinar, seja lá qual valor e seja para qual finalidade e para qual cidade, qual município, qual poder. Isso é uma mesa gigantesca de negociata e que é, na sua essência, inconstitucional. A gente espera que esse orçamento secreto, a gente sabe que a gente pode ter, inclusive nesse ano, isso pautado no Supremo Tribunal Federal, seja de fato declarado inconstitucional. Por quê? Porque na origem ele não vai de acordo com a Constituição. Na origem, Constituição? Constituição de 1988 que estabelece. Vigente, ela está vigente. Eu esqueci por alguns instantes. Precisa estar vigente. E ela tem como princípio básico a publicidade. Como é que no trâmite legislativo, no processo legislativo, não é possível saber quem é que determina determinado valor para determinado lugar, tudo às escondidas. Isso é
inconstitucional, sempre foi, e inclusive foi um erro do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, com quem eu concordo em muitas coisas, mas nesse fato ele poderia inclusive ter vetado, não por motivos políticos, como fez em determinada ocasião, mas por motivos jurídicos. É inconstitucional. Mas o que Nelson, eu vou te falar uma coisa. Nelson? Eu vou te falar uma coisa, Nelson. Eu não só acho que não será vetada ou proibida, como ela vai ser incentivada e ampliada, viu? Pelo que nós estamos vendo aí, pelo que nós sabemos do modus operandi do PT e da esquerda, isso vai ser incentivado e aumentado, porque é assim que eles fazem política, distribuindo benesses, distribuindo emendas, distribuindo favores, distribuindo cargos, tanto que estão ampliando, criando ministérios, ampliando vagas, e cada dia é uma novidade que se apresenta. Eles não ensinam a pescar, né? Eles não dão anzol, eles não dão linha, só dão a vara. Eles querem você dependente. Sabe o que eu acho engraçado? Em que sentido? Eu acho engraçado, o Telhada, quem votou no Lula e quem criticou essa emenda do relator ou orçamento secreto deve estar como? Agora, a cara de tacho dessas pessoas que criticaram, falaram que era um absurdo, compararam até com o mensalão, que era um absurdo maior do que o mensalão. A cara dessas pessoas agora. Eu acho que eles estão felizes, porque quem votou no PT sabia que ia acontecer, porque o Lula, tudo isso que está acontecendo, ele falou que ia fazer. Então, eles estão felizes. Quem votou no PT, além de fazer o L, tem que bater palma, porque ele falou que ia fazer isso e ele está fazendo. Vai afundar o país. E eu espero que... Eu digo no sentido da crítica, porque criticaram muito o governo Bolsonaro, falando desse orçamento secreto, que era inconstitucional, que era isso, que era o maior escândalo de corrupção do país, maior que o mensalão. E agora, vocês, esquerdistas, falam o quê pra mim? Qual que é a palavra-chave que vai reger aí essa desculpa de vocês? Fala pra mim. É que mudou o nome social, né? Mudou? Mudou. Agora eles chamam de emenda... Qual que é o nome social? Agora eles chamam de emenda do relator pra ficar mais bonito, pra não parecer que é errado, pra não ser o mesmo discurso que eles diziam antes, né, Rodolfo? Polido, todo mundo né? criticava, né? Polido. Agora passou a ser normal. Mas eu ainda não vi, eu acho que vai ser difícil eles terem a cara de pau de vir a público questionar agora por que é que não vai efetivar, executar o orçamento secreto. Porque ninguém vai ter essa coragem. Vai miar, né, o plano, porque você vê a negociação com o Lira, né? Bom, é o toma lá da cá. Uma nova política. Quiprocó, né? O famoso quiprocó. Você vai ser reconduzido à presidência, mas a gente vai aprovar a PEC da transição, né? Que é outra excrescência jurídica, etc. Ah, tá. Como é que é? É o relator que libera, né? Ele tem lá o dinheiro e ele que libera. Então, assim, ele tem a bolada, aí ele vai chamando, né, os blocos, vai falar, ó, para você ter aqui parte nesta... Negociata? Para você ter parte deste tesouro pirata, você precisa aprovar a PEC da transição. E aí, ele não vai conseguir aprovar a PEC da transição. Por que o PT ainda está confiante? Na verdade, o modus operandi do Congresso é sempre esse. É sempre na base da negociata, né? Os parlamentares, inclusive, têm perdido várias funções constitucionais. Não fala isso, eu achava que era ideologia, Caio. Agora você desaponta. Eu te decepcionei. Eu acho que... Só vai faltar você falar que não vai ter Papai Noel. Eu tô decepcionando, na verdade, Pavinato, só os lúdicos, porque os que realmente conseguem ter uma mínima noção do funcionamento da nossa política, do nosso sistema político, desse arcabouço todo, têm a noção que o Congresso é o lugar de negociata, né? Como disse o Kobayashi ali, é a grande mesa de negociata, esse valor do orçamento secreto dessa emenda do relator. Então, sim, eles terão dificuldade agora para formar base, para negociar essa PEC, né? PEC, inclusive, que eu vou tecer uma crítica à direita aqui, porque a gente acabou de comentar que a esquerda ela tem um jeito de maquiar os nomes, ela reinventa nomes. A esquerda, ela tem uma... O amor transforma. E a esquerda, ela tem uma capacidade de unificar a mesma ideia e sair propagando isso, né? A gente não viu isso acontecer com a direita no caso dessa PEC. Ora a gente escuta PEC fura-teto, PEC rombo, PEC isso, PEC aquilo, enquanto, na verdade, essa é uma PEC da ditadura. E a direita deveria comprar todo esse discurso, né? Porque quanto mais comprado e mais falado, mais acesso a ele a população vai ter e vai permitir que a população reflita do que se trata essa PEC, inclusive, né? Que é o quê? É o cala-boca do Congresso. Durante 4 anos, eu não precisarei negociar com vocês,
Por quê? Porque eu tenho um cheque em branco de até 200 bi ou mais, sem precisar negociar. Ou seja, além de todas as promessas mirabolantes de campanha que o PT fez, ele terá dinheiro para comprar meio mundo de parlamentar e os parlamentares todos calados. Porque nem essa negociata que acontece com o orçamento secreto, com as emendas do relator, não vai precisar acontecer com tanta frequência, porque o cara tem 200 bi para fazer o que quiser, é dinheiro pra caramba. Tem lá a plateia do Silvio Santos, não topa tudo por dinheiro. Exato. Fique muito registrada essa crítica para que a direita aprenda a se organizar na sua comunicação. Porque a comunicação que vocês fazem, cada hora é uma coisa. Gente, essa PEC nada mais é do que a PEC da implantação da ditadura, onde um só poder vai conseguir fazer tudo sem precisar negociar com os outros, né? E a gente sabe muito bem que um agravante muito caro para isso, né, para a liberdade do povo brasileiro, é que o Poder Judiciário anda junto, grudado com este novo poder eleito aí pelas urnas eletrônicas. Então, é muito complicado o que o Congresso está fazendo, ele está se vendendo e se calando. Basicamente, ele chegou na beira do precipício, pegou uma mochila cheia de ouro para pular, mas paraquedas não tem nenhum, porque esse dinheiro que vocês estão pondo no bolso vai levar vocês pro buraco e a nação brasileira vai junto. Posso fazer uma mas pode, claro que pode. Eu só acho que o hino nacional tem que mudar, Nelson. Tem que ser a música do Zeca Pagodinho, né? Pec, pec, perec, pec, fala aí, querido. Eu ia dizer, Pavinato, que tem jeito. Tem jeito do governo se relacionar com o Congresso sem a necessidade da emenda do relator. Não, seria... colocar este valor... avanço. Seria colocar esse valor, Pavinato, tirando do tal orçamento secreto e colocando nas emendas individuais. Porque o orçamento secreto dá muito poder aos parlamentares, a gente sabe disso. Só que com um cabresto, com uma coleira. Por quê? Porque é um cheque assinado em dupla. O Congresso tem que indicar e o presidente tem que executar. Então vai ficar sempre naquela dependência, o parlamentar dependendo do poder executivo. Colocando esses valores que estão no orçamento secreto para as emendas individuais, que estas sim são impositivas, você dá poder ao Congresso, em um primeiro momento poderia até servir para negociar essa PEC, mas ao longo do tempo não é interessante para o PT. Racional. Sabe por quê? Mas eu vou dizer por quê. Preciso concluir. Preciso concluir. Ao longo do tempo não é interessante para o PT. Por quê? Porque a partir de então os deputados começam a ter mais liberdade. A emenda individual é de cada parlamentar, não precisa negociar com o seu líder de partido, não precisa negociar com o relator do orçamento, não precisa negociar com o presidente da Câmara ou com a presidência da República. Então, ao longo do tempo, esse parlamentar livre que poderia dar mais ouvidos ao povo e, de repente, jogar um pedido de impeachment, se fato tiver para isso, poderia jogar com liberdade. Você vai deixar o saco de ração aberto no canil? Só um último ponto. O Coronel Telhado falou que isso já existe. Sim, existe, mas as emendas individuais são cerca de 5 bilhões de orçamento. O orçamento secreto são 5 vezes mais, são 30 bi. Então, trazendo todo esse valor para a liberdade do parlamentar, a gente teria muito mais condições de cobrar os deputados eleitos para, com liberdade, exercerem o seu mandato. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente está fazendo esse programa aqui para quem? Quem é que está assistindo esse programa aqui agora? São os parlamentares? São os deputados aí em Brasília nos assistindo agora? Eles vão ver no máximo um corte depois quando terminar esse programa. A gente está falando com quem está em casa. A gente tem que falar com a nossa audiência, com a dona de casa, com pessoas fiéis que estão assistindo aqui, para tentar colocar na cabeça dessas pessoas o que significa a PEC. Porque agora o PT, estrategicamente, vai lubrificar a sua cabeça colocando PEC e Bolsa Família. Porque se isso for recusado, ele já tem um balanço. Nossa, estão recusando a PEC e Bolsa Família. Que absurdo, que não sei o quê. Mas essas pessoas nem sabem o que significa a PEC. Imagina que você tem um cartão de crédito aí, Black, igual o do Pavinato, igual o do Caio aqui, um cartão de crédito Black, sem limite. Sem limite. Black é a lista negra do Serasa? É o cartão de crédito sem limite. Tá? Você conseguir um cartão aí, você vai gastando a rodo, gastando a rodo, gastando a rodo, gastando o que você não passa vontade, minha filha, meu filho que está nos assistindo. O que acontece? Uma hora essa conta vai chegar. Uma hora essa conta vai chegar. E se não for você que vai pagar, vai ser o seu carro que vai para o banco, a sua casa que vai para o banco. De toda forma, alguém tem que pagar isso.